Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira, vamos ter as avaliações na segunda de português, mas olha, vai ser hoje só revisão, não tem nenhuma tarefinha, só a tarefinha de revisão de conteúdo. Ontem foi uma parte, hoje vai a outra parte. Certo? E vocês fazendo essas tarefinhas, essas tarefas de revisão, vocês vão fazer a prova tranquilamente. Mas uma coisa eu peço, primeiro tentem fazer sozinhos, tá bom? Que vocês conseguem, tá? Então vamos às nossas revisões. Bem, pessoal, agora nós vamos para as revisões dos conteúdos da avaliação de língua portuguesa, ok? Então vamos lá. O primeiro capítulo que nós começamos foi sobre Histórias da Minha Vida, que foi o terceiro capítulo, não é mesmo? Então, no primeiro capítulo se trata sobre cartas pessoais e é o que vai cair na avaliação, tá? De segunda-feira. Então vamos ver um pouquinho sobre cartas pessoais e eu vou dar uma relembrada em todo o conteúdo, tá? Há vários tipos de cartas. A forma da carta depende do seu conteúdo. A carta pessoal é a carta que escrevemos para amigos, parentes, namorados. O remetente é a própria pessoa que assina a carta. Estas cartas não têm um modelo pronto, são escritas de uma maneira particular, certo? Como o assunto de cada pessoa. A carta comercial se torna um meio mais efetivo e seguro de comunicação dentro de uma organização. A linguagem deve ser clara, simples, correta e objetiva. Existem alguns tipos de carta comercial. A particular, familiar ou social são tipos de correspondências que são trocadas entre particulares, cujo assunto se enquadra em particular íntimo e pessoal. Tem a carta bancária, esta é focalizada nos assuntos relacionados à vida bancária. Tem a carta comercial, associada às transações industriais ou comerciais. E tem a carta oficial, destinada ao serviço militar, público ou civil. Mas nós não vamos tratar em nenhum desses modelos de carta. Nós vamos para as cartas pessoais. O que temos que saber na estrutura de uma carta pessoal? Ok? Então vamos lá. Para a gente fazer uma carta e para ter conhecimento como que é escrita uma carta, a carta é o seguinte: quem é o remetente de uma carta? É a pessoa que escreve. Quem é o destinatário? É a pessoa que vai receber a carta. A carta tem que ter data, local, certo? Saudação, assunto da carta, que é o assunto que você quer falar, o tema, o que você quer falar com aquela pessoa. Então, aí é o corpo da carta, né? E na carta também tem que ter despedida e assinatura, ok? Então, essa é a estrutura de uma carta pessoal, tá? E vamos relembrar também nesse conteúdo sobre os pronomes de tratamento, tá? Os pronomes de tratamento varia de acordo com a pessoa e com o grau de intimidade que temos com ela. São utilizados em sua maioria em tratamento formais para se dirigir à pessoa que ocupa cargos ou posições sociais elevadas e prestigiadas. Então aí tem os pronomes de tratamento: você, senhora, excelência, vossa eminência e vossa santidade. São vários outros pronomes também. Tem a abreviatura e o quê? Você, usado para familiares e amigos, para se dirigir. Senhor, para se dirigir a pessoas de modo geral de forma respeitosa. Vossa Excelência,
altas autoridades, Vossa Eminência, cardeais, Vossa Santidade, Papa. Então, e tem outros mais, tá bom? Então, vale lembrar que os pronomes de tratamento variam de acordo com o grau de intimidade que temos. Igual como eu expliquei ali no slide. Senhor, prezado, você, né? É de acordo com o grau de intimidade. Alguns pronomes revelam respeito e certa formalidade. Nesse caso também, usamos a linguagem formal para aquelas pessoas que a gente vai tratar como senhor, senhora, excelentíssimo, não é mesmo? E em um relacionamento mais íntimo, como nossos colegas, nossos amigos, nós usamos a linguagem informal, tá? Que pode ser usado o pronome você, ok? Então, pessoal, e também dentro desses conteúdos vai cair também o nosso sinal de pontos, sinais de pontuação. Então vamos ver aqui no nosso slide. O ponto final é utilizado na escrita para representar a pausa máxima da voz. Ele é usado ao final de frases afirmativas e negativas. Exemplo: hoje você vai à escola. Então, afirmativo, você vai. Hoje você não vai para a escola. Não, é uma frase negativa. O ponto de interrogação é usado no final de qualquer interrogação direta, mesmo que a pergunta não exija resposta. Você já tomou banho? É uma pergunta, né? O ponto de exclamação é utilizado no final das frases exclamativas. Você é linda. Os dois pontos têm a função de marcar a suspensão da palavra numa frase que não foi concluída. Normalmente são utilizados para anunciar uma fala do personagem. Por exemplo, a Cinderela perguntou. Também numa enumeração. Então, assim, esses exemplos é que são usados dois pontos. O travessão é usado no discurso direto para apontar a fala do personagem. Travessão: filho, eu falei que você não vai sair. Então, as reticências têm a função de marcar uma suspensão na frase por causa de recursos emocionais. Esse sinal pode ser utilizado como indicador de continuidade de uma ação ou fato. Exemplo: o balão estava subindo. Esses são alguns exemplos dos sinais de pontuação. Também os sinais de pontuação e outra coisa, associar os sinais de pontuação que é adequada nos textos, né? Por exemplo, o ponto final, como é usado o ponto de exclamação, interrogação, o travessão. Isso vocês estudaram, tá? Então, pessoal, nós agora vamos ver sobre o próximo texto que nós vimos nas nossas aulas, que foi sobre a literatura de cordel, tá? Vamos lá. Literatura de cordel. A literatura de cordel representa a cultura popular. Chegou ao Brasil por meio dos colonizadores portugueses e criou raízes no Nordeste. Relata acontecimentos e fatos políticos, artísticos, lendários, folclóricos ou cotidianos. Sua produção é simples como o povo, porém abrange todas as classes sociais. Os textos de cordel têm a cestilha como estrofe básico e são ilustrados em xilogravuras. Sua origem está na oralidade, por isso costumam refleti-la não só nas rimas e na melodia, mas também na linguagem. Então, os poemas são folhetos, nome dado à literatura de cordel, tá?
sempre são compostos de estrofes, tá? Versos e rimas. Tá? As cestilhas, que não é um nome comum de se ouvir, são estrofes de 6 versos, que nasce nesse caso, apresenta rima nos versos pares. A função da rima é dar sonoridade ao poema, tá, pessoal? Os temas que são abordados são assuntos diversos, do real ao imaginário. Por exemplo, assuntos políticos, seca, violência. A forma de abordar os assuntos são sempre os folhetos, tá? É uma tradição. O cordel existe no Brasil há mais de um século e ele nasceu na região do Nordeste. Como eu li ali no slide, tem algumas coisas e por isso que eu expliquei alguns detalhes que não estão aí, tá? Para vocês fixarem. Então, neste capítulo também do cordel, nós estudamos sobre o som das letras CU e QU. Estão lembrados? Vamos lá. Os fonemas, atenção, desculpa. Atenção nos valores sonoros que as letras C e QU assumem em diferentes casos. Quando C é acompanhados das letras E e I, fica o som de S. Exemplo: cenoura, cinto, bacia, cinema, cebola, paciência, tecido e receita. Quando C é acompanhado das letras A ou I, U, fica com o som K. Exemplo: jacaré, macaco, carro, jaca, correr, copo, pouco, brincadeira, cachorro, corrida. A letra Q sempre é usada seguida da letra U. QU antes de E e I, fica com o som de K. Exemplo: queijo, quiabo, caqui, pequeno, pequi, quitanda, parque, queimada, ataque, basquete. Isso aí. Então, os sons das letras C e QU, em algumas palavras, representam o som da letra K. Quero que isso fique bem claro para vocês. E quando vem depois das vogais A, O e U, exemplo, cultura, tá? Também há palavras escritas com a letra C que não representam o mesmo som, observado nas palavras com C e QU. Nesse caso, a vogal E, por exemplo, percebo que a vogal vem logo depois da letra C e a vogal E. A letra C também, em algumas palavras, representa o som de S, tá? Não deve esquecer. Nasce, cresce, torce, porque elas vêm antes da palavra E e I. Nas letras, para representar o som do K, antes das letras E e I, usa-se QU, como a palavra quem, certo? Quero que vocês guardem bem essas questões, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem. E vamos também relembrar, neste conteúdo de cordel, nós estudamos também as letras R e RR. R no início, vamos ler primeiro o slide, depois eu faço a explicação. O objetivo dessa regrinha é fazer com que você preste atenção ao som do R. Se é fraco ou forte, você irá perceber se o som do R é forte quando o som é produzido na garganta. Esse detalhe é importantíssimo, pessoal. E se é fraco quando é produzido na ponta da língua. É uma regrinha básica. Fraco, R entre vogais. Exemplo: careta. A gente dá uma fechadinha, né? Caro, merenda. Forte, R no início da palavra. Rato, roupa, rainha, rei. Você vê que o som é produzido na garganta. RR entre vogais,
Para que a palavra arroz tenha a pronúncia de R forte, deve ser escrito em 2 vezes a letra R, o dígrafo RR, né? Exemplo de palavras com RR: carreta, cigarro, amarrar, arrastar, arriscado, barreira, correr, curral, farra, ferro, garra, guerra, homenzarrão. Observação aí. O RR nunca será usado no início ou no final de palavras, nem entre, tá? Nunca deve ser usado no início e nem no final de palavras, ok? Então é isso aí. Agora eu vou falar aqui para vocês um pouquinho. O R no início das palavras tem um som forte. Exemplo: relevo, roupa, ridículo. Ok? R no meio da palavra e entre vogais tem um som fraco entre 2 vogais. Loira, nora. Você vê que eles têm um som fraco. R também usado no fim das sílabas. Por exemplo, quando você separa a palavra carnaval. As letras RR têm um som forte e são usadas sempre entre vogais. Nunca aparecem no início e nem no final de palavras. Por exemplo, barriga, cachorro, churrasco. Quando você quiser transformar o R em som forte, duplique a letra. Por exemplo, carro, caro, carro, né? Moro, morro. Então, e outra coisa, nas letras RR, na separação de sílaba, vocês nunca devem deixar juntas, é sempre separadas. É como a letra SS, certo? Então, agora nós vamos para as letras S e SS. No início de palavras e também entre consoantes e vogal, o S representa o som S, como nas palavras, na palavra sapato. A diversidade entre vogais, o S sozinho representa o som Z, como na palavra Brasil. Para representar o som S entre vogais, é preciso usar SS, como na palavra nosso. O SS nunca ocorre no início ou no fim das palavras, ok? Então, vale lembrar que o som S representa o som, o S representa o som S no início de palavras e entre consoante e vogal. S entre vogais e o S sozinho, o S entre vogal, o S sozinho representa C. Para representar o som S entre vogais, é preciso usar SS como na palavra, tá? Pássaro, são vários, né? O SS nunca ocorre no fim das palavras, tá? E na separação de sílaba, como eu acabei de falar, ele tem sempre que estar separado. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre as lendas. As lendas são relatos folclóricos transmitidos oralmente com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As histórias são fantásticas e são criadas com elementos de ficção que podem ser baseados em algum acontecimento histórico. As características das lendas: ocorre a mescla da realidade dos fatos com a fantasia ou ficção. Faz parte da tradição oral. Os fatos reais e históricos servem como suporte às histórias. E por serem repassados oralmente, sofrem mudança ao longo do tempo.
Então, as lendas são as fantasias, as imaginações, né, da cultura popular, certo? E o mito? O mito é uma narração de caráter histórico, normalmente protagonizada por personagens sobrenaturais e heróicos, né? Sendo usado para explicar fatos da realidade e fenômenos naturais que não era compreendido pelos povos antigos. Por exemplo, é a origem do mundo, né? Então isso aí é um mito, aquelas histórias que tem super-heróis, né? Que aquelas pessoas valentes, corajosas. Então esses aí são os mitos. As características dos mitos: possui caráter explicativo ou simbólico, busca explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens como deuses ou semideuses. Explica também a realidade por meio de suas histórias sagradas que não possuem embasamentos para serem aceitas como verdade. Certo? Então, esse é o mito, tá bem explicadinho aqui, tá? Então, nós vamos agora relembrar também alguns conteúdos vistos que não está muito longe, que a gente viu, sobre o discurso direto e discurso indireto. Tem. O discurso direto, se distingue do discurso indireto, porque nele ocorre a fala das personagens introduzida por um travessão. No discurso direto, a voz dos personagens é inserida na narrativa, sem que haja participação do narrador. Por exemplo, o discurso direto tem o travessão: eu quero um picolé de uva. Quem está falando é o personagem, eu, na primeira pessoa, ok? Então tem que ficar bem claro, quem fala no discurso direto é o personagem. É introduzido por verbos que anunciam o discurso direto: dizer, perguntar, responder, comentar, falar, exclamar, aconselhar e gritar. No discurso indireto, é a apresentação das falas das personagens de uma narrativa feita pelas palavras do narrador. Nesse tipo de discurso, as personagens não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala pelas personagens. Discurso indireto: ele disse que queria um picolé de uva. Ele fala de quem? De alguém, de um narrador. Quero que vocês prestem bem atenção no discurso indireto, a seguinte: no discurso direto, quem fala? Personagem. No discurso indireto, quem fala? Narrador. Isso que eu quero que fique claro para vocês. Tá, pessoal? Esse é o conteúdo da prova. Vou mandar as atividades novamente aqui, porque tem gente que não conseguiu abrir. Vou deixar aqui no slide aqui da aula as duas atividades e os gabaritos, mas tentam fazer a atividade sozinhos, depois que vocês conferem, ok? Para ficar uma coisa bem clara para vocês. Tudo que está aqui está na revisão do conteúdo, que é da avaliação que eu estou mandando, tá bom? Da avaliação não, da atividade. Terminamos as nossas revisões, certo? Então, hoje foi um pouquinho cansativa, né? Mas vamos prestar bastante atenção, escutaram com bastante atenção. Então, vocês vão fazer as revisões também tranquilamente. Ontem eu mandei uma parte da revisão, hoje vou mandar a outra parte. Vocês vão fazer, se vocês conseguirem fazer sozinho as duas partes da revisão, a 1 e a 2, vocês vão fazer a prova tranquilamente. Façam com capricho, com carinho, com calma, tá? Descansa um pouquinho, volta para fazer o restante, tá bom? Eu quero que vocês façam uma boa prova, tá?
Então, fiquem com Deus e até amanhã.